Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista, aqui do estádio Brinco de Ouro, após a vitória do Guarani por 1-0 sobre a equipe do Criciúma pela Série B do Brasileiro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Boa noite, Daniel. Washington Melo, Rádio Central. Daniel, na saída agora do gramado, né, todos os jogadores foram unânimes, né, dizendo que foi um péssimo primeiro tempo, né, o Guarani foi massacrado. Gostaria que você falasse sobre o que você conversou, né, com o grupo no intervalo, porque foi nítido, né, a mudança de postura do Guarani no segundo tempo e essa vitória que tira um peso aí das costas de todo o elenco. Bom, primeiro, o jogo... Boa noite, primeiro a todos. Hoje, acho que a vitória é extremamente importante para o nosso momento, né? A avaliação da partida minha é muito parecida com as suas palavras. Um primeiro tempo onde nós sabíamos que a equipe do Criciúma, primeiro, era uma boa equipe, que estava jogando um futebol muito de jogo apoiado, envolvente, de toque de bola. Uma equipe que não tem um centroavante de ofício, mas tem 3 atacantes de muita mobilidade, com 3 jogadores do meio-campo, também com as mesmas características, e isso dificulta muito os encaixes de marcação. E a gente, infelizmente, mesmo tendo treinado para tentar neutralizar esse jogo do Criciúma, na primeira etapa não conseguiu. O adversário ele teve superioridade nesse jogo apoiado, nós não conseguimos encaixar a marcação. Quando encaixamos a marcação, nos perdemos dentro dela, nos encaixes individuais, pela movimentação do adversário, e isso fez com que a equipe do Criciúma fosse dona do primeiro tempo, com boas oportunidades, poderia até ter aberto o placar, corremos um grande risco nesse primeiro tempo. E no segundo tempo, a mudança de postura, o ajuste de marcação também, com a entrada do Perso dentro do meio-campo, surtiu um efeito bastante positivo, porque a equipe do Criciúma já não conseguia mais triangular passes, né? Nós tínhamos o Vilela sendo um primeiro volante bem à frente dos 2 zagueiros para ter uma marcação mais bem feita em cima do Marquinhos Gabriel, que era esse jogador que flutuava no primeiro tempo nas costas dos 2 volantes nossos. E quando a gente fez a alteração de um triângulo no meio-campo, as coisas se acalmaram mais e também avançamos um pouco os nossos jogadores de beirada. Tanto o Júlio quanto o Bruno começaram a subir mais a marcação junto com o Careca para pressionar mais os seus 4 jogadores da linha defensiva do Criciúma, e surtiu efeito. O Guarani cresceu no segundo tempo, foi melhor, teve boas oportunidades de marcar. Acho que foi o inverso do primeiro tempo. O Criciúma melhor no primeiro, o Guarani melhor no segundo, aproveitou a penalidade que aconteceu, venceu a partida, que era o mais importante para hoje, fazer os pontos, para que a gente pudesse melhorar em termos também classificatórios. Daniel Paulista, boa noite. Boa noite. Albert Cavalcante, dos canais da Anterior. Daniel Paulista, com esses 6 jogos, né, o Guarani estava sem vencer, qual o tamanho, né, dessa vitória para o Guarani, já pensando também na sequência da temporada, já que tem o próximo jogo, o Náutico, e já pensando, que até errado falar, mas já pensando também já no próximo compromisso, após o jogo contra o Náutico, o derby? Primeiro, acho que a gente tem que pensar um passo de cada vez, né? Não adianta pensar no derby, a gente sabe da importância, sabe que é um jogo diferente, um campeonato à parte, mas no seu momento apropriado, a gente com certeza vai estar dando a atenção que esse momento merece. Para o jogo de hoje agora, o foco é o Náutico. Pensar em, ficamos aí 5 ou 6 jogos sem ganhar, mas em competições separadas. Eu acho que o foco é o Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que dentro do Campeonato Paulista nós atingimos a nossa meta, chegamos nas quartas de finais. Por um detalhe, talvez não avançamos até a semifinal. Então, assim, não levo muito esse retrospecto dentro do processo atual, porque são competições completamente diferentes, uma já finalizada, e o foco agora dentro do Campeonato Brasileiro, onde a gente sabia que não vencemos nas 3 primeiras rodadas, apesar de ter alternado alguns bons momentos, né, dentro desses primeiros jogos, mas não conseguimos a vitória. Hoje a equipe fez um jogo de Série B, de muita disputa, principalmente no segundo tempo, de competitividade, de muita disputa pela bola, de muita marcação, de entrega. Fez a primeira vitória. A gente sabe que tem muito a evoluir, tem muito a corrigir, mas o mais importante foi a vitória, 3 pontos, que nos dá uma melhor classificação dentro desse momento da competição. Daniel Paulista, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas.
Queria que você explicasse um pouco o porquê da escolha do Nicolas Careca nos jogos no Brinco de Ouro e do Lucão do Break nos jogos fora de casa. Obrigado. Bom, boa noite. Não tem correlação essas duas situações que você colocou, tá? De escolher o Careca para jogar no Brinco e o Lucão para jogar fora do Brinco. Isso aí não tem nenhuma correlação, mas é a opção técnica de característica de um atleta para o outro, onde nós entendemos que hoje, para a partida de hoje, o Nicolas seria mais interessante pela sua característica. É somente isso. Acho que o Lucão continua prestigiado com a comissão técnica, porque é um atleta de potencial, com uma característica que também nós não temos dentro do grupo, mais finalizador, de mais presença de área, e no momento oportuno também, com certeza, quando a gente achar que é o momento de receber a oportunidade, vai voltar a trabalhar da melhor maneira possível, como nós fizemos, né? O Marcinho teve a sua primeira oportunidade hoje, mas infelizmente no primeiro tempo foi aí envolvido também nessa falha coletiva de marcação, e isso também prejudicou o seu jogo, mas de uma maneira geral isso faz parte de um contexto de competição. Eu acho que o mais importante é que mesmo com desfalques hoje importantes, tivemos a entrada do Eliel, né, substituindo o Matheus na partida de hoje, o próprio Marcinho com o Giovani, o Persson, que há algum tempo não estava tendo uma oportunidade, mas fez por merecer, principalmente pelos treinamentos que vinha fazendo, receber essa oportunidade, onde a gente entendeu que era um volante que precisávamos com mais saída de jogo, com mais dinâmica, e não um volante de mais marcação. E isso faz parte, foi uma vitória que tem características aí do elenco, né? Dou os parabéns aí aos atletas pela determinação. Acho que a gente continua oscilando, tanto de um primeiro para um segundo tempo, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que corrigir, a gente tem que procurar trabalhar em cima disso para ser mais constante, mas hoje as coisas se inverteram, porque quando você passa alguns jogos sem vencer, aí começa a se questionar a parte física, briga com o treinador do elenco, e essas coisas elas não existem, e hoje foi provado. Se a condição física não tivesse boa, a gente não teria feito o segundo tempo com a intensidade, com a entrega que foi feito. Então, assim, tem muitas coisas positivas acontecendo no trabalho, a gente reconhece que precisa melhorar, precisa evoluir, principalmente se pensar em um objetivo grande, em brigar pelas primeiras posições, a gente tem que jogar um futebol mais solto, com mais desenvoltura, mas isso faz parte do processo, vamos continuar trabalhando. Fizemos a vitória, 3 pontos importantíssimos nesse momento. Daniel Paulista, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite. Falar dos seus laterais, né? O Eliel, na minha opinião, foi muito sobrecarregado, né? O Criciúma praticamente chegava muito com perigo do lado direito do setor ofensivo. Você sentiu, da mesma forma, um pouco sobrecarregado o lado esquerdo da defesa do Guarani? E no segundo tempo, o Diogo Matheus cresceu, né? Especialmente na bola parada, e pegou a bola do pênalti, né? Queria falar dos laterais hoje do Guarani. No meu entendimento, oscilaram bons e maus momentos. O primeiro tempo também, não só os laterais, mas eu acho que toda a equipe não foi bem, né? O Eliel e o Diogo também acabaram ficando muito comprometidos dentro do processo de marcação, foram envolvidos, como praticamente toda a nossa equipe, pela grande movimentação que a equipe do Criciúma fez, pelo seu jogo apoiado, né? O seu jogo de muito toque de bola e muita movimentação. Esse tipo de jogo sem um centroavante específico, ele dificulta a marcação para qualquer adversário. É lógico que, aliado a isso, também houve um mau primeiro tempo de toda a nossa equipe. Não foi só o bom jogo que o Criciúma fez. Nós também não nos apresentamos bem no primeiro tempo, e isso fez com que o Criciúma jogasse com tanta intensidade como foi o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, acho que tanto o Eliel como o Diogo cresceram dentro da partida no aspecto ofensivo, chegaram mais à frente. O Diogo tem um pouco mais de característica, principalmente na bola parada. Mas hoje nós também, durante esses dias de treinamento, usamos o Eliel para fazer alguma batida ali de escanteio também com o pé aberto, também foi jogada perigosa, se eu não estiver enganado, a cabeçada do Ronaldo Alves para a grande defesa do goleiro do Criciúma foi numa cobrança do próprio Eliel. Então são situações que a gente vem desenvolvendo dentro dos treinamentos, e aí a expectativa é que isso evolua. Boa noite, Daniel, Boa noite. Parabéns pela vitória. Sou Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. O Guarani jogou 19 partidas esse ano, e a gente vê você falando muito em evolução, né? O time precisa evoluir. O que está faltando para ter essa evolução, essa desenvoltura dentro do campo, por exemplo, que foi ano passado um time que se encaixou mais rapidamente do que esse time desse ano?
Esse não é que isso é um problema, mas é que a expectativa do futebol que a equipe jogou ano passado gera muito um comparativo para a equipe desse ano. Esse ano é um novo elenco, é uma nova equipe com características de jogadores diferentes, e reconheço que o que você falou, a equipe tem, na minha opinião, oscilado. Fez grandes jogos dentro desses 17 que você falou, né? Agora 19. Dentro desses 19 jogos, fez grandes jogos, mas também fez jogos muito abaixo. E isso é uma coisa que nos incomoda, né? É uma coisa que a gente está procurando esse encaixe das peças. Acho que ano passado a gente conseguiu, num determinado momento, esse encaixe de equipe para o jogo fluir com mais facilidade, e a coisa andou. Por enquanto, a gente ainda está patinando em muitos momentos, né? Mas temos que continuar trabalhando, posicionando a equipe, trabalhando formas de jogar, trabalhando esse entrosamento, que a expectativa é que o quanto antes a equipe cresça. O importante é o quê? Pontuar, como fizemos hoje. E acho que isso é determinante para que esse encaixe aconteça com mais tranquilidade. Daniel, boa noite. Victor Boa noite. Freitas, do Bugricast. O Guarani vence mais um jogo com um gol de defensor. Dos 8 atacantes que a equipe tem no plantel, só 2 marcaram gols, né? O Lucão do Break e o Ronald. Por que os atacantes do Guarani têm tanta dificuldade em fazer gols e como você pretende corrigir esse problema? Isso é só trabalho, cara. Isso é trabalho. A confiança nos atacantes, ela existe, ela continua, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que evoluir. Eu acho que até esse jogo, eu consultei um aplicativo de estatísticas, o Guarani era, acho que a primeira equipe que mais finaliza no gol, entendeu? De chances de defesas de goleiro. Então a equipe cria, a equipe chega, né? Isso eu estou falando em 3, 4 rodadas de uma Série B. Está faltando talvez esse detalhe de uma tranquilidade do atacante, do próprio defensor, quando tem a oportunidade também de fazer esses gols que estão fazendo falta, com certeza, pelo volume de jogo que a equipe tem tido. Talvez hoje não, pelo primeiro tempo que aconteceu, mas até o jogo do Grêmio, Sport e Grêmio, a equipe ofensivamente produziu bastante, criou muitas oportunidades, mas reconheço que precisa melhorar, precisamos continuar insistindo nos trabalhos de finalização, porque a confiança ela existe e num momento ou outro a bola vai entrar e a gente vai conseguir aumentar o nosso número de gols feitos. Boa noite, Daniel. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O que você acha que as ausências do Matheus Pereira e também do Giovanni Augusto pode ter influenciado para um primeiro tempo tão abaixo da média do Guarani? Não, acho que, assim, não vejo também relação com isso, porque o segundo tempo eles também não estavam e o aproveitamento, o desempenho da equipe, ele foi satisfatório, né? No segundo tempo os jogadores também não estavam, nem o Matheus e nem o Giovanni. Acho que são jogadores importantes, que fazem falta dentro do nosso elenco, mas não vejo a questão lógico, a saída deles, eles estavam num momento muito bom. A gente no primeiro tempo sofreu muito, no segundo tempo melhorou. São jogadores importantes, mas acho que a gente tem que salientar que quem entrou, tentou contribuir da melhor forma. Vamos seguir trabalhando e tentar esse encaixe que eu digo de equipe para que no próximo jogo a gente consiga talvez ser mais constante, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que eu acho que é o calo maior que a gente está procurando nessa competição, nessas 4 primeiras rodadas, é ser mais constante, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí, Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa Daniel, noite. da IPTV. Com base nisso aí que você disse, gostaria que você projetasse a partida diante do Náutico. Assim, o que o Bugre tem que entrar em campo para que, de fato, possa engrenar aí a segunda vitória? Não, tem que entrar para buscar resultado, né? Já tivemos 2 partidas fora, não conseguimos pontuar. O Náutico vem num momento de crescimento, de treinador novo, alcançando resultados, 2 vitórias na competição. Tem uma final de campeonato no próximo sábado, altamente decisiva, porque conheço bem a região e sei da importância que tem essa final de campeonato. E a expectativa é de um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, porque não é fácil jogar nos aflitos, não é fácil conquistar resultado lá dentro, mas vamos trabalhar otimistas, esperançosos pela primeira vitória alcançada para que a gente consiga ter uma sequência de bons resultados, porque isso vai ser extremamente importante para a sequência do trabalho. Daniel, Vitor La Regina aqui do Sport TV, TV Globo. Na saída de campo,
O Diogo falou, inclusive, assim, de que nós estamos no futebol brasileiro, no Brasil é assim, se a gente empatasse ou perdesse hoje, o clima ia ficar muito tenso, o trabalho ia ficar mais difícil, o dia a dia ia mudar. Queria que você deixasse claro aqui, falasse pra gente, assim, o que muda no amanhã, no treino depois de amanhã, em caso de uma derrota hoje e agora em caso de uma vitória. Vai conseguir dormir mais tranquilo, o trabalho vai fluir melhor nos próximos dias? Não penso dessa forma, eu trabalho, eu estou aqui para trabalhar, entendeu? Faço isso a cada dia da melhor forma que eu consigo, me dou ao máximo, não só eu, mas toda a comissão técnica, e vale salientar o esforço que o Daniel Cerqueira tem, que o Benhur tem, que o Rodolfo tem, que o Fernando, o próprio Rui, analista. A gente trabalha incansavelmente todos os dias, todo o suporte para dar a melhor condição sempre aos atletas, mas isso é futebol. Ele não é uma ciência exata que a gente vai fazer isso e tem a garantia de dar certo. O futebol, ele não te dá isso. Então, é o trabalho, é a convicção naquilo que a gente vem desenvolvendo, e acho que a gente não está aqui esse tempo todo por acaso, é porque existe um trabalho bem desenvolvido. É lógico que a gente depende de resultado? Com certeza, não só no Guarani, mas como em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Seguimos trabalhando. A questão de se ganhasse, perdesse ou empatasse, mudaria o que a gente vai fazer amanhã? Não, porque o trabalho de amanhã, o de depois de amanhã, ele já está planejado, como o do restante da semana e o inclusive da semana que vem. Porque a gente não trabalha, chega aqui, vamos fazer o treino para amanhã e vamos fazer agora, faz isso. Não. As coisas aqui, elas fazem com planejamento. A gente faz com estudo, a gente faz com conceito, com metodologia de trabalho. Nós estamos tendo um primeiro semestre, mais de 4 meses, quase 5 meses, e vale também uma pontuação em cima da questão da parte física, que eu sei que foi muito colocada aí nos últimos dias. O Guarani tem tido uns dos índices mais baixos de lesão nesse ano. E isso é resultado de um bom trabalho de toda a comissão técnica, dessas pessoas que eu salientei aqui. Então, vale esse registro, porque às vezes são pessoas muito cobradas, são pessoas que se dão ao máximo pelo crescimento do Guarani, mas que a gente, em determinado momento, a gente também tem que reverenciar todo esse trabalho que acontece e seguimos trabalhando. A questão de achar que vai ter uma troca ou não, isso aí é questão de direção do clube. A gente está aqui para trabalhar e fazemos isso todos os dias com muita alegria, muita felicidade de estar trabalhando num grande clube como o Guarani. Está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani se representa amanhã, volta a campo terça-feira, enfrenta o Náutico em Recife. Agradecemos os jornalistas aqui presentes, também a você, Daniel. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.